no ar. Ao vivo, minha gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma alegria estar aqui recebendo vocês com três amigos maravilhosos para a gente falar sobre um tema muito importante. Vivemos um momento de profundas transformações que estão atingindo as pessoas, estão atingindo as instituições e estão atingindo também as sociedades de um modo geral. Essas transformações estão nos fazendo rever formas de agir e também isso tem atingido o campo das organizações, das corporações e das empresas. Por isso, dá alegria da gente estar aqui conversando com essas pessoas queridas. Eu vou permitir que eles se apresentem, porque eu acho que a gente está aqui de forma muito espontânea, não é um evento, não é um congresso. Cada um tem um papel fantástico no que faz, é muito bom no que faz, e podem falar um pouquinho sobre as experiências que tem para vocês entenderem o nível da galera que eu trouxe hoje para esse debate para vocês com todo carinho, como sempre, vocês sabem. Vamos lá, começando aí. Vai lá, Fábio. Vamos pela ordem da telinha aí. Fábio vai, depois o Daniel, depois o Luiz. Bom, primeiro uma honra. Obrigado pelo convite, Rossano. Realmente um bate-papo incrível. Pessoas aqui realmente que vai nos trazer, são pessoas que vão nos trazer um debate muito iluminado. Obrigado pelo convite. Como eu coloco até na nossa apresentação, na nossa mini bio, que agora é a forma mais corriqueira de falar, eu gosto muito de me apresentar como um empresário, mas mais do que isso, um investidor em expansão da consciência. Trabalho com tecnologia, é o meu negócio hoje. Hoje eu tenho uma empresa de realidade aumentada, a gente tem uma empresa chamada G360, que é do grupo Alphagraphics. Mas o meu negócio como objetivo de investimento mesmo, uma vez eu coloquei isso, né, Dani, numa das lives até que você participou, que foi muito espontâneo, o meu foco é investir em tudo aquilo que não vai morrer comigo. Então, esse é o Fábio Marques. Coisa boa. Daniel, você apresenta para a gente. Daniel estava trabalhando até agora, gente. Ele chegou, mas está aí com a gente. Eu estou ainda aqui, né? Eu estou numa sala de hotel aqui, ainda numa negociação. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui, né? Vocês três, cara, eu sou fã dos três, adoro os três. Para contar um segredo, para quem não sabe, no meio dessa pandemia, eu fiz aula de filosofia há algum tempo, e aí eu resolvi voltar a ter aula de filosofia, mas como assim, ter aula de filosofia sozinho? Não tem graça nenhuma, né? Então, principalmente na pandemia. E aí eu comecei a fazer uma lista de pessoas que eu admirava, aquelas que eu queria encontrar logo depois da pandemia. Quem está com saudade ou quem você queria. E aí eu falei, só vale convidar gente muito legal. E aí nós todos aqui estamos lá nesse grupo do Aines Day, né, nas quartas-feiras, e é maravilhoso. Então eu tenho um prazer enorme. Outro dia eu escutei assim, como é que você se define com aquilo que não está no teu currículo, né? Então, do outro lado, eu sou apaixonado por educação, faço isso da minha vida, né? Trabalho com educação, com o propósito de transformar o Brasil e tal, de alguma maneira, mas eu acho que eu sou essa pessoa apaixonada por pessoas e querendo sempre aprender, essa sede de aprender, conviver com gente diferente, conhecer e ter experiências diferentes, enfim, um curioso, né? Poderia dizer assim. Mas eu acho importante, Daniel, para as pessoas saberem, assim, não detalhes, mas o que você faz, o que você gerencia, o que não... Então, vamos lá. Não, eu falo assim, eu sou inconformado, apaixonado. Hoje eu sou presidente, eu sou fundador um dos fundadores da Ânima, né, Educação, e hoje eu sou presidente do conselho da Ânima Educação, sou do conselho da Escola Castanheiras, tenho também sociedade na Escola Lumiar, enfim, então, sou do Conselho Gerando Falcões. Aí, todo o que eu tento fazer é sempre com educação, de alguma maneira. É isso. Mas isso, essa curiosidade, o desejo de estar junto aqui. Obrigado. Show de bola. Que é isso. Vamos lá, Luiz. Luiz está aí com a floresta amazônica atrás dele, lindo. Esqueci de falar, a coisa mais importante que eu fiz na vida, uma das mais, foi escrever um prefácio, cara, do livro do Luiz. Aí sim, aí eu meu laço. Tá aqui, ó. Meu livro está aqui, virou best-seller porque o Daniel Castanho fez o prefácio. Então, obrigado. Eu sou fã também dos três. É uma honra estar aqui nesse papo. Eu tenho me definido como um sonhador lúcido e um filósofo de ação.
sonhar com um mundo melhor, mas a lucidez do que precisa ser feito ainda para chegar lá. E filósofo de ação no sentido de querer buscar o conhecimento, mas saber que é botando ele em prática que eu vou transformar a minha vida e de quem estiver ao meu lado. Então, o livro A Era da Integridade é um resumo daquilo que eu sonho, com um mundo melhor, baseado na consciência, nos valores, na cultura de valores, e que somou o que faz realmente parte da minha vida, porque eu também tenho uma vida como empresário, como gestor, como executivo, advogado, conselheiro de empresas, ativista por cidadania, mas de fato, contribuir de alguma forma para elevar o padrão dos valores e da consciência das pessoas é o que me move para acordar cada dia mais entusiasmado. Bom, coisa boa, sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês, a gente está aqui recebendo essa galera muito querida que acompanha aqui o canal, a gente está transmitindo aí, gente, a gente está vendo a experiência de cada um transmitir, vocês estão vendo os celulares aqui, ó, a gente está transmitindo, o Daniel também, o Fábio também, o Luiz, para nossas redes sociais no Instagram, para que vocês possam ouvir, né, para que a gente possa também chegar mais junto aqui, a gente está aqui entre as minhas redes com 500 pessoas aqui assistindo aqui ao vivo agora, para que a gente possa falar um pouco sobre a responsabilidade que qualquer pessoa tem no lugar que ela ocupa no mundo. Nós vivemos um momento em que as pessoas têm que olhar para o espaço que ocupam com um sentimento de propósito, de entrega, e entender que são lugares temporários. Como o Fábio disse, eu quero me envolver com qualquer coisa que continue depois de mim. Ele está falando de uma perenidade que só vem com valores. Essa perenidade não vem com instituições tão somente, que são um CNPJ cheio de pessoas lá por trás. Então, a grande questão é, às vezes parece utópico falar de um líder que olhe para além da empresa e pense no entorno da sociedade e no impacto que o negócio e o que ele faz está aí para acontecer. O próprio Daniel, num gesto muito nobre, que foi o que me fez ter contato com ele assim que começou a pandemia, criou o movimento Não Demita, que a Luísa Trajano e tantos empresários no Brasil abraçaram, com um sentimento de responsabilidade sobre o conjunto de colaboradores que fazem parte dessas empresas, estimulando tantas pessoas. E eu vi naquele momento, sabe, gente? Naquele momento, com o começo da pandemia, a gente viu pessoas, empresas e chefes de Estado mostrando o melhor que um ser humano pode ter, mas também nós vimos pessoas, empresas, chefes de Estado mostrando o que um ser humano pode ter de pior. Nós vimos a explicitação das virtudes, como também do egoísmo. Então, certamente, sem nenhum romantismo, a gente sente, e o próprio livro Área da Integridade, do Luiz, fala muito disso, e eu também compartilho desse pensamento, como vocês, que está entrando um certo esgotamento, da sacanagem, do jeitinho, do egoísmo, do empurra com a barriga, da falta de ética, da falta de compromisso. Aquelas pessoas que dizem, você tem inveja da cor da minha pele, queria morar aqui, elas estão entrando em decadência, no ridículo. E está surgindo uma geração de pessoas que tem um sentimento de que, como se fossem mordomos, administram bens temporários, mas querem deixar um legado para além deles mesmos, para além delas mesmas. Como é que vocês veem isso? Bom, eu tenho uma opinião que a gente entrou num momento muito específico, muito peculiar, e quase que uma luz de alegria, que é muito de uma frequência, a gente entrou numa toada que tem uma frequência vibratória muito favorável para a gente adotar um sistema de liderança muito mais sutil, muito mais leve, no sentido de você pegar a energia mais sutil, mais preocupada com o coletivo, do que aquela frequência vibratória muito carregada de pensar o tempo todo em acumular bens, em acumular riquezas, em simplesmente você estragar o teu profissional. Então, além de você, como um líder quando a gente fala, não necessariamente um líder, ele é não necessariamente um presidente de uma empresa, um empreendedor, ele consegue ter a habilidade de um líder. Um líder, ele tem que ter essa sutileza, e a gente entrou nesse momento. Então, não só olhar para os seus colaboradores, acho que olhar para os seus colaboradores é uma questão que já é um grande passo, você olhar para essa humanização, esse cuidado com o ser humano que está lá com você, trabalhando e batalhando, mas acho que o papel hoje do líder empresarial
ele tem um papel muito maior com relação ao coletivo, em tudo que ele faz, em tudo que ele, para onde ele leva a sua companhia, tem que ser uma condução pensando no coletivo, pensando no que vai fazer o bem para o maior número de pessoas, porque a instrumentalização, você ter toda a máquina de uma empresa, ela surfa, ela precisa de lucro, ela precisa ter todas essas engenhocas do sistema, porque esses são os combustíveis que fazem com que a empresa navegue pelo sistema. Então, para a gente usar essa navegação da empresa no sistema, tem que ter um objetivo do homem para atingir o propósito mais sagrado, mais sublime, que é um propósito pensando no coletivo. A empresa tem que ser só um instrumento. Toda a instrumentalização dela é para essa finalidade. Então, esse momento que a gente passa, na minha opinião, é um momento muito... Nós somos muito privilegiados. É só a gente conseguir ter esse despertar da consciência. Mas ok, mas como que a gente pode visualizar isso para os empresários terem esse despertar? Existem várias formas. Você, Rossandro, o Daniel, o Luiz, sabe que eu tenho uma visão muito voltada para a questão da meditação como um dos instrumentos, como uma das ferramentas para que você consiga atingir esse equilíbrio e fazer o bem para o maior número de pessoas, para que você consiga olhar para o coletivo. E é engraçado, Rossandro, porque a gente está no momento que olhar para dentro de si, existe muitos mecanismos de autoajuda, né? E a gente tem que olhar muito como o autoajuda, que é olhar para o próximo, que é muito mais usar a meditação não para você ficar só centrado e você se sentir bem, é usar a meditação para você, dentro de uma companhia, na liderança de pessoas, você levá-los, arregimentá-los, motivá-los, incentivá-los, para que toda aquela máquina seja para um propósito maior de você fazer o bem para o maior número de pessoas. Acho que é um momento muito sublime, muito bom que a gente está passando, muito legal. Eu brinco até que é uma energia, assim, tirando a parte do gênero, já finalizando só essa opinião, tirando a questão do gênero, homem e mulher, a gente está, por isso que a gente vê muitos movimentos positivos das mulheres atuando e tendo uma participação maior na sociedade. Ela é maior porque ela é melhor na sociedade nesse momento, não por ser mulher e não por ser homem, é porque todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. E agora, como a gente saiu dessa fase de uma frequência vibratória mais densa, mais espessa, mais grotesca, mais grosseira, melhor falando, a gente está indo para um momento mais sutil, onde intuição, percepção se tornam atitudes ou atributos fundamentais. Aquele filme Avatar, o filme Avatar é ótimo para isso, que eles se cumprimentam falando, I see you, eu percebo você. Eu acho que essa disposição de você olhar para o outro é uma disposição muito da energia, da frequência feminina, que é muito mais sutil, que é muito mais intuição, que é um papel que o empresário, o CEO, o presidente da empresa deve desenvolver. Eu podia pegar esse gancho, Fábio, que eu concordo totalmente. Eu até tenho e acredito que assim a sociedade foi regida, o que vigorou foram as características masculinas até agora. Sim. Até mesmo as mulheres que às vezes se destacaram, às vezes não, que se destacaram e tudo mais, muitas vezes é porque elas também desenvolveram essas características. Eu falo o seguinte, é o pragmatismo, é a competição, enfim, essas coisas, esses valores aqui prevaleceram durante muito tempo. E agora o que a gente precisa é isso, o mundo precisa das características femininas. Eu me considero uma pessoa, na verdade eu me considero, e olhando vocês, eu considero vocês também, né? Seres humanos com características femininas muito evoluídas, a respeito da intuição, a colaboração, a generosidade, o querer ter ajuda, o cuidado, a empatia, né? Então, agora, somado com isso, e eu concordo totalmente, a gente está vivendo no mundo, e quando a gente fala muito da igualdade e a equidade, né? Na educação a gente fala isso. Igualdade é oferecer a mesma coisa para todo mundo, a equidade você oferece mais para quem tem menos, para que no final todo mundo fique igual. Eu acredito que a gente vai passar agora no momento de equidade em relação aos valores femininos. Vai prevalecer os femininos para depois a gente ter um equilíbrio. Então, eu acho que vai ter a gente vai sobrevalorizar o feminino e as características femininas. Agora,
Eu vou dar um exemplo bem prático, que aí junta eu, Fábio, que sabe muito mais, mas assim, a escola e muita coisa que a gente faz na vida tem gabarito. Cara, o que tem gabarito pode ser escrito por um algoritmo. O que tem gabarito pode ser padronizado. E se pode ser padronizado, ele pode ser substituído efetivamente por um robô. Então a gente está falando olha só que momento que a gente está. De criar um mundo com características mais femininas, né? Mais características mais femininas, e do outro lado, a tecnologia, ela, ao invés de estar tirando emprego, que aí todo mundo ela está tirando que emprego? Aquele emprego que é padronizado, aquele emprego que é mediocrizado, aquele emprego que não é do ser humano, que ele pode ser substituído por um robô. Então, ao eliminar esses empregos, você está efetivamente devolvendo ao ser humano a possibilidade de ser humano, de desenvolver essas habilidades, desenvolver as habilidades femininas. Então, a tecnologia, vamos entender, ela não está tirando emprego, ela está devolvendo a oportunidade para o ser humano ser humano. Isso vai demandar uma característica em relação à liderança, a olhar para o todo, né? Não dá mais para você ser fragmentado, você tem que ser íntegro, você não tem que olhar para o outro, você tem que sentir o outro. E a gente está entrando num mundo muito diferente. Mas enfim, só para pegar o gancho aqui e colocar mais um elemento e jogar a bola aí para o Luiz. Fantástico. A gente a gente bateu essas bolas sobre essa questão do ser humano se tornar mais humano na nossa conversa, né, Daniel, na live que nós fizemos. E eu acredito muito nisso também. E acredito, né, pegando também o gancho dos dois, que como tudo no universo é regido por ondas e vibratórias, né, a gente tem a capacidade limitada de percepção. Então, a gente percebe essas ondas pelos pêndulos, né, pelos extremos. Porque a gente, como não está numa posição de olhar mais distante, a gente acaba percebendo as manifestações. Então, o extremo do masculino, né, do patriarcado, do ganhar pela força, pela guerra, pela imposição, e agora, vindo à tona nessa nova onda energética e nesse novo momento que eu compartilho com o Fábio, que nós estamos passando, nessa nova era, onde vem muito forte os valores e as características femininas, da compaixão, do acolhimento, da intuição, do amor, ágape, né? E aí, esse pêndulo, essa onda, né, vai até esse equilíbrio, né? Porque tudo está em onda. Quando a gente olha para o extremo, a gente só vê o extremo, mas quando a gente olha de cima, a gente vê o equilíbrio que é, né? O yin e yang, e o caminho do meio. Então, o que eu vejo nesse tudo, e pegando o gancho e respondendo à provocação do Rossandro, eu vejo que a gente também está nesse pêndulo, nos altos e baixos dessa onda. Nós estamos na parte rasa da onda de lideranças. Há uma evidente escassez de líderes que você quer seguir, de líderes que inspiram e de líderes que são saudáveis, porque se a gente olhar na política mundial, na política nacional, e muitos dos líderes também das empresas, de um tempo para trás, onde a competição, mesmo que destroçasse os outros, ou acabasse com o meio ambiente, ou não se preocupasse com o social, mas ganhando o jogo estava valendo, né? E hoje, o equilíbrio vem de jogar o jogo, mas entender que para ganhar o jogo, todo mundo tem que ganhar. E não dá para estragar o campinho, e não dá para matar a plateia. E aí, o capitalismo vai se aproximando do ideal do socialismo. E os dois extremos se encontram. Porque se é para todo mundo estar bem por igual, e a equidade e a igualdade que o Daniel trouxe, nada melhor do que todo mundo esteja rico e abundante. Então, se o capitalismo ao extremo transformar o planeta num grande socialismo, teremos alcançado nosso objetivo. Aí vem a posição do líder e das empresas para fazer isso. As empresas que têm propósito, que têm produtos e serviços e que o seu existir causem o bem, além do respeito ao social, ao ambiental, e que tem a transparência, a governança, o tal do ESG que está na moda hoje, né? O Environmental, Social and Governance, o meio ambiente social e a governança, o compliance, é uma forma de traduzir o anseio desse consumidor
que está querendo buscar as coisas que façam sentido, que tem propósito, que tem conexão com aquilo que está no coração dele, mesmo quando ele não, mesmo quando ele ainda não sabe como bem traduzir isso tudo. Eu vou dar uma de advogado do diabo entre esse mundo belo e ideal que a gente está fazendo e o que a gente ainda tem. Não fiquem chateados comigo, é porque eu vou fazer esse... Porque alguém... A gente está falando do ano 2070, alguma coisa do tipo, né? A gente acredita, de fato, que isso está começando a acontecer. A gente, obviamente, por falar nisso, não quer dizer que a gente não saiba que ainda estamos no mundo do comando e controle, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, das pessoas que só pensam no lucro acima das pessoas. Ainda existem essas pessoas, mas nós também sentimos claramente os sinais de uma sociedade que começa a se transformar, de uma geração que começa a exigir compliance, que quer uma economia colaborativa. A gente, por exemplo, percebe, não por acaso, que as sociedades mais avançadas, não por acaso, mas nunca por acaso, são as sociedades em que mais a mulher tem protagonismo, e as sociedades mais atrasadas do planeta também, não por acaso, são as sociedades em que as mulheres são caladas, né? Isso por si só representa, tipo assim, se eu calo metade da população, eu tenho metade dos cérebros sem funcionar à disposição de uma nação. Isso por si só já é empobrecedor. Além disso, a gente tem percebido que, para além dessa polaridade que está entrando num processo, eu achei essa provocação de um extremo capitalismo virar socialista muito interessante, porque, no fundo, esses antagonismos, eles nos levam a conflito, e, no fundo, em termos daquilo que é mais essencial, a maior parte, tirando os extremos, tem uma vontade do melhor, da justiça e da paz, é o que a gente busca. Não à toa a gente vive aí a mais longeva geração pacífica da história humana, que é o que a gente está vendo agora, mesmo que pontualmente um país do outro esteja em conflito. Isso leva à necessidade que a gente tem de entender que esse novo mundo está sendo forjado, mas que ele não vai se dar de forma espontânea. É preciso uma atitude pessoal, aonde quer que a gente esteja, para que a gente seja arautos desse novo tempo, fazedores desse novo tempo, e que a gente cumpra um papel de estimular as pessoas. Obviamente, quando você vê pessoas aqui falando, uma hora dessa, da ideia de um mundo que vai se transformar, de um mundo em que as polaridades vão se encontrar numa harmonia, em que, obviamente, quando a gente pensa, quando o Daniel fala, eu concordo com ele, que um dia, sabe, Daniel, eu penso assim, que um dia a gente vai olhar para a robótica e o machine learning, substituindo seres humanos fazendo trabalho sem sentido em fábricas, grampeando um parafuso até criar ler, digitando no banco até criar ler, com o mesmo horror que a gente olha para a escravidão. Dizer, um dia as pessoas foram escravas, um dia as pessoas viam em fábricas fazendo algo sem sentido, até ficar doentes emocionalmente, fisicamente, e agora as tecnologias substituíram. Só que até lá, é isso que a gente está falando aqui. Se nós não tivermos responsabilidade, enquanto esse momento chega, um vácuo de ato do novo tempo e do velho tempo que se esgota, em que muita gente pode ficar, como o Yuval Noah Harari fala na sua obra toda, inclusive o novo livro que ele lançou agora, As Lições da Pandemia, que é o quinto livro dele, a ideia daquele grupo de pessoas que não vão estar nem dentro de classe, eles vão ser irrelevantes para o sistema. E é no momento em que a pessoa pensa, não, eles não são irrelevantes, porque os que temporariamente ficarem afastados por não estarem cumprindo uma função do novo e ainda tem uma percepção do velho, nós temos que criar elementos. E uma coisa para mim também é muito clara, é que o último lugar onde a transformação vai chegar é na política. Eu acho que ela vai chegar primeiro na sociedade civil, nas organizações não governamentais, nas corporações, depois nas religiões, porque elas lutam demais entre si, embora quase todos tenham o mesmo propósito, mas elas se veem como antagônicas, e finalmente, por muitos interesses, vai chegar na política. Agora, o que está claro para mim também é que, dada a velocidade histórica e tudo que está acontecendo, das disrupturas conjugadas, chegando aí blockchain, cripto no DNA, a gente está vendo aí tudo junto, em algum momento, isso que a gente está achando que vai ser muito lá na frente, talvez seja muito mais rápido do que a gente esteja supondo. Joga aí sem ordem para vocês comentarem aí à vontade. Ô, Sandro, isso que você falou me lembra uma história que eu ouvi a respeito de Pitágoras. E Pitágoras, para você exigir que você se tornasse Pitágoras, ele exigia para que os alunos que pretendessem ser estudassem com ele fazia um critério de seleção
gigantesco e era extremamente difícil você passar pela prova, era muito duro, muito difícil para você ser um aluno de Pitágoras. Então, ele não exigia que você tivesse conhecimento técnico, ele exigia que você fosse íntegro, honesto, bom, coerente, tá? Então, isso, eu acho que é um ponto de reflexão. E aí eu vou pegar um gancho, Daniel, com o que a gente ouviu ontem, que a gente teve uma reflexão muito legal, ao estudar, a gente junto com o Clóvis de Barros, estudar, ontem a gente discutiu o Conde de Monte Cristo, e ele trouxe uma frase que eu achei incrível, que a gente tem que proteger os fortes dos fracos. Então, o que aconteceu com Pitágoras, que estava fazendo esse tipo de provocação e de seleção, trazendo pessoas extremamente competentes em termos de estatura moral, como íntegro, honesto e coerente? Chamaram ele de bruxo, ou seja, os fracos se unem, eles precisam se unir para derrubar aquilo que é forte. Então, veja bem, quando a gente pensa forte e fraco, voltando ao tema feminino e masculino, é uma questão forte, é muito mais sutil do que o fraco precisa ser bruto. Então, os fracos, eles ainda precisam se unir para poder combater o forte, que são as forças reativas. Você só vai reagir a alguma coisa quando você tem uma ação. E essa ação é típica dos fortes, que são aqueles que movimentam, são aqueles que agem, aqueles caras que vão para frente, que vão a uma locomotiva, que que cria um flow para você fazer as transformações. Então, a gente sempre vai ter movimentos contrários e os fracos se unem para derrubar os fortes. Dito isso, e essa introdução era mais para poder pegar esse gancho que você falou, que aí é o ponto que eu gosto bastante a respeito dessa faixa. Então, por que a pauta hoje, e falando muito da questão da responsabilidade dos empresários, e como bem você colocou, pode isso para a população em geral, pois vem para os empresários e talvez a política seja o último a ser atingido. Primeiro que a gente tem que sempre proteger, e às vezes até internamente, quando a gente fala assim, a gente pensa forte, fraco, a fraqueza e a força, ambos estão conosco. Então, a gente tem a fraqueza e a força dentro da gente. Então, primeiro, a gente combater a parte fraca que vem sempre nos tentando para a gente fazer coisas que nos tragam prazer e que estragam a nossa força, né? Então, a gente tem que fazer essa blindagem, proteger as nossas atitudes e propósitos mais sublimes. Quando a gente pega essa faixa do que move a sociedade, aquilo que faz um movimento de transformação efetiva, os empresários estão com tudo isso na mão. Os empresários são os que movem a locomotiva do sistema. Fábio, mas a política ali não determina uma série de regras? É esse o ponto. No momento que todos os empresários deixarem de estar isolados, eles estiverem juntos, unidos pela força em comum, não uma dependência, mas sim unidos por uma força em comum, que é a força daquilo que o Luiz entende bastante de integridade, de valores e coisas do gênero, e privilegiar isso, dificilmente toda a determinação da política e toda aquela questão relacionada à política, que a gente tem aquela imagem de que eles não estão todos cheios de propósitos sublimes, eles vão ter que começar, no amor ou no rigor, a adotar essas atitudes também mais sublimes de valores, de respeito ao próximo e de cuidado do coletivo. Porque os empresários vão ser os exemplos. Num dado momento, acho que foi o Luiz também comentou, a questão da inspiração. Uma liderança tem que ser aquela coisa assim, nossa, eu pertenço a tal empresa, vou fazer uma tatuagem, ou mais do que isso. Eu não pertenço a essa empresa. Eu sou um fornecedor, eu simplesmente conheço aquela empresa, é o senso de comunidade, eu valorizo o que aquele executivo faz naquela empresa, eu quero ter isso daqui, eu quero tatuar que a empresa aqui como uma referência de liderança e que faz uma transformação na sociedade. Ao fazer isso, Rossandra, essa tua provocação é extremamente válida, porque eu, durante 14, 15 anos, recebia pessoas para almoçar todos os dias e recebia empresários e pessoas com uma formação, Stanford, Harvard, tudo, e todos eles me traziam um monte de problema, Dani. Chegavam com aquelas questões falando, olha, o fulano que está lá não presta, o fulano que está lá não está preparado. Eu falei assim, beleza, lê jornal, eu também sei, obrigado por você trazer notícias. Tem Google, cara, a gente tem notícias hoje rápido. Eu quero que você me
com tanta formação, com tanta coisa boa que você aprendeu ao longo da sua história, com tanto conhecimento, o que você está fazendo com esse conhecimento que você não transforma isso em algo criativo de solução efetiva, real, para a gente poder fazer uma transformação real? Então, a gente, como empresário, acho que todos os empresários têm que ter essa provocação para servir de exemplo, e mais do que isso, vai criar uma amálgama, uma liga que vai ser indestrutível, para que os políticos, os governantes, eles olhem e falem assim, nossa, a gente não tem mais como interferir, a gente não tem mais como determinar. Quem está determinando é essa massa. Nós temos que inspirar dessa forma. Aí sim, a gente vai começar a olhar para cima e não mais consertar embaixo aquilo que eles, políticos lá em cima, não estão conseguindo fazer. Os empresários ficam sempre consertando o que o governo não consegue resolver. Joga na mão dos empresários e eles não querem mudar isso. Eles não querem mudar esse sistema. Então, está na hora dos empresários terem esses valores pensando no coletivo, e aí, sim, a gente vai ver os políticos se sensibilizando no amor ou no rigor, eles vão fazer essa transformação, ainda que de uma forma inspirada, porque é aqui que está a locomotiva que movimenta toda a transformação. Minha vez agora, pode ser? Ou o Daniel está na fila aí? Vai lá. Sempre aquele joguinho, né, cara? Eu vejo como uma reflexão boa da gente fazer que as empresas hoje, na minha ótica, são o motor da humanidade, de certa forma. Porque a gente teve momentos da história onde era muito disperso, né? Tribos, cada um no seu canto. Quando começou a ter concentração de poder e de evolução técnica, científica, de movimentação da humanidade, a gente tem alguns momentos, né, dos grandes impérios ou dinastias, onde estava reunido o poder religioso e o poder bélico, tivemos as monarquias, tivemos os grandes estados, e agora nós estamos numa era das grandes corporações. As empresas, elas movimentam, às vezes, as maiores empresas hoje têm receitas, valor de mercado maior que PIB da maioria dos países do mundo, tirando os mais ricos. E quando a gente vê a nossa sociedade do passado, nesses modelos que eu citei, ela, de certa forma, a grande maioria dependia desse Estado, ou desse império, ou era dependente, né? Hoje, salvo por conta das leis, por conta dos tributos e impostos, as pessoas não são dependentes mais dessas grandes monarquias, impérios e estados, mas elas gastam a grande parte da sua vida acordadas, né, ou que não estão dormindo, ligadas a um trabalho remunerado por a iniciativa privada, né? Porque mesmo a iniciativa pública, ela depende da iniciativa privada, depende da geração de impostos. E o consumo leva para coisas boas e para coisas ruins. Então, a ligação com as empresas hoje, ela é quase que intrínseca à nossa vida, na minha visão. E aí, o mudar da sociedade também não vai mais ser por uma imposição. Concordo com você, Rossandro, que provavelmente a área política vai ser uma das últimas. Mas lembrando que quem faz a política é um povo, né? O dirigente e os líderes políticos são o reflexo do seu povo, da maturidade, da consciência, da cidadania. Então, se o povo evoluir... Eu estou triste agora, mas tudo bem. É um espelho, né? Tem um capítulo do livro do Stefano Danna, que eu gosto muito, que fala assim, os outros são você. Eu parei de criticar os governantes, que eu já fiz muito isso no passado, quando eu comecei a olhar que este cara me representa, quer eu queira, quer eu não, né? Ou esta cara. E aí, para mudar a política, tem que mudar a consciência do povo, seja para votar melhor, seja para exigir melhor. E hoje, para mudar a consciência do povo, as propagandas e os produtos de consumo, o iPhone mudou a consciência e a forma de se relacionar com o mundo, mais do que qualquer canetada, qualquer decisão de governo e qualquer imposição de um império, né? E acho que esse é o momento, então, que os líderes, eles podem, e as empresas, em qualquer esfera, em qualquer tamanho, não só as gigantes corporações, podem ter um papel muito importante de transformação da sociedade. Porque a forma como ela se relaciona com o seu entorno, com a sua, onde está localizado, com os seus clientes, com os seus consumidores, e como que ela faz os seus produtos, ela vai poder dar um exemplo e gerar muita riqueza em cima disso, né? E um dos pontos, e para completar minha fala nesse momento, um dos pontos que eu vejo super importantes e que nós,
todos temos um papel importante, é a gente tirar esse estigma que tem muito forte no Brasil, de que empresário é do mal e quer só o seu lucro, e funcionário ou empregado é sofredor. Porque isso foi um diálogo colocado na nossa cabeça, como sociedade, que é muito pernicioso, né? Porque um não vive sem o outro. Ele também é parte dessas dicotomias, dessas polaridades, que todo funcionário ou colaborador pode também ser um empresário, né? E então a gente precisa entender que a liderança e a liderança empresarial, ela pode ser muito saudável para todo mundo que está nesse elo, né? E não simplesmente uma coisa de que um ganha, outro perde. Então, aqui é um papel da liderança também mostrar que, sabe aquela história do todos somos um? Na prática, como é que a gente, cada um no seu papel, pode elevar o contexto coletivo, o contexto social e até impactar o contexto político pela colaboração e não mais pelo abuso ou pela competição. Conforme vocês vão falando, eu vou enlouquecendo aqui, entendeu? Sabe aquele... nossa, borboletas voando. E aí... Porque é uma delícia isso aqui. Então, olha só o que você acabou de falar, que o Fabio estava falando, eu estava delirando aqui quando você... Então, assim, você falou o seguinte antes, o extremo do capitalismo, quem sabe, seja o socialismo. E agora eu vou fazer uma provocação. Mas o socialismo não necessariamente na distribuição, e os caras ficam assentados, mas o que você falou, é o socialismo. Você imagina o seguinte, você imagina um socialismo só de empreendedores. É disso que a gente está falando. O empreendedor, ele não é o empresário. O empresário arrisca o capital. O empreendedor trabalha por um propósito, por uma causa. É protagonista da própria história. É que quando a gente pensa em socialismo, parece que os caras estão lá sentados, que alguém vai fazer por mim, não vai fazer nada, depois vai ser tudo distribuído. Não! Então é o seguinte, quem sabe o capitalismo extremo desenvolva, efetivamente resgate a nossa capacidade, tirando a tecnologia, vai voltar à humanidade. O que é a humanidade? Você sonhar. Sonhar e realizar o seu sonho. Você ser protagonista da própria história. Que nada mais é do que você ser empreendedor. E se todo mundo for empreendedor, mesmo que seja arriscando com o CNPJ do outro, não tem problema. E aí sim, você tem uma sociedade que tem propósito, que todo mundo descobre o seu propósito, que todo mundo sabe o que tem que fazer, que todo mundo dá o seu máximo. E aí sim pode ser uma sociedade socialista no sentido de que todo mundo vai estar incomodado de ganhar muito mais do que o outro, porque está todo mundo preocupado com que o outro, como é que vai ser o outro. Não é ganha-ganha. Antes era o ganha-perde. Né? Depois do ganha-ganha, não é mais ganha-ganha. É quanto você ganha que me interessa. É esta mentalidade que, quem sabe, hoje vai fazer com que os líderes eles são os que mais vão destacar. E soma esta característica a uma outra. Né? O líder antes é o cara que dava resposta, é o cara que sabia tudo, é o cara que as pessoas trazem um problema para ele e ele resolve. Imagina o seguinte, Rossandro. Imagina, para mim, o líder é o seguinte. Imagina que você nunca mais vai dar uma resposta, você só vai fazer perguntas. Tenta fazer esse teste em reuniões. Eu já fiz várias vezes. Eu chego assim, em reunião, eu nunca vou dar uma resposta. A pessoa pergunta para mim e fala, mas e se você acha que tal? Mas e... Veja, não é assim, ó, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, não. E por que não? E aí você vai construindo. Então, para mim, é o seguinte, o grande artífice desta nova sociedade vai ser aquele líder que tem as características dos mestres orientais. É aquele que inspira, que provoca, que é sábio e tudo mais, mas ele não dá as respostas, ele faz as provocações, ele traz a clareza, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo, ele que provoca, ele que questiona, ele que a filosofia que a gente tanto fala. Imagina a filosofia sendo usada diariamente, né, como metodologia de gestão. Você coloca o ponto e o contraponto. Você sabe que é isso mesmo. Eu falo só para finalizar, a Anima, você tem... Hoje eu tenho 11 mil pessoas que trabalham com a gente. E eu falo, a Anima não será nunca mais uma empresa de 11 mil pessoas. Nós seremos 1000 empresas de 11 pessoas. E é isso. E as pessoas trabalhando junto.
Então, você junta essas características, e aí o líder tem que ser aquele, né, em relação que vai, a empresa que vai fomentar e provocar efetivamente a diversidade em relação a opiniões diferentes. Então, quando você tem a filosofia, que é conflitar pensamentos diferentes, não confrontar pessoas, mas conflitar pensamentos diferentes, e você tem uma ampla diversidade, aí você tem um lugar que prevalece a curiosidade, a criatividade. Por que Jerusalém? Por que Cape Town? Por que a Califórnia? São lugares, centros de grandes líderes, porque é um lugar multicultural, de sabores diferentes, de saberes diferentes, e aí cria aquela riqueza. E é isso que a gente devia fazer. Assim que deveria ser o mundo, assim deve ser o mundo. A diversidade de um jardim é que provoca a beleza. Você imagina que a gente percebe muito isso na tentativa que você falou dos gabaritos, né? Os gabaritos que você falou. A questão que eu fico pensando é assim, um líder que está naquele comando e controle, que está ganhando com isso e que acha que ele consegue resultado, ele talvez escute a gente pensando, isso é uma conversa muito bonita, muito quase esotérica, metafórica, filosófica, mas no dia a dia isso não é aplicável. É porque ele não experimentou ainda o prazer de ser leve. Sabe que tem uma cena da Lista de Schindler, que ele está lá na sacada da casa daquele cara que dirige o campo de concentração e tem características psicóticas e sádicas. Ele fica na sacada todo dia mirando pessoas para dar um tiro na cabeça e tem um prazer sádico em fazer isso. O Schindler está lá fumando um charuto com ele e olha assim e diz, você sabia o que é realmente o poder? Ele não. Porque ele sente que ele tem um prazer naquele poder que a guerra temporariamente deu, porque talvez se fosse um Zé Ninguém que alçou um lugar e ali o ego exacerbado no narcisismo patológico deixa ele curtindo aquele poder de matar. O verdadeiro poder é você saber que pode fazer isso e não fazer isso. É você saber que você pode matar, mas você não fazer isso. Ele cria uma estratégia emocional para lidar com aquela pessoa tóxica, para usar o próprio egoísmo dela para fazer um movimento diferente. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer que a gente justamente pensa muito semelhante nesse sentido, de não ficar no nós contra eles em todos os sentidos. De olhar o outro como inimigo a ser combatido, como menor, como incapaz, como estúpido. A gente vai no campo da política, da cultura, da fé, dos regionalismos, né? E quando a gente tem essa visão, a gente pode chegar para o cara e dizer assim, você não tem noção do que é a troca do temor pelo respeito. Você não tem noção do que é a troca do temor pela admiração. Você não tem noção do que, ao fazer essa troca, você vai conseguir mais resultados com mais leveza e vai ter um prazer que nenhum dinheiro que você acumulou lhe faz experimentar. Você não tem noção do que é chegar e ser olhado com olha quem chegou, e não olha quem chegou. E quando você vai fazendo essa mutação para a pessoa, você vai dizendo para ela o seguinte, que ela conseguiu resultados no comando e controle, mas a forma que ela construiu, eu considero como combustível tóxico, que você ganha a corrida, mas quando passa na linha de chegada, o carro se desmonta todinho. E aí você vê pessoas que têm AVC, se destroem, né? Eu lembro quando acho que foi você que me contou, Daniel, que uma pessoa chegou para você e disse assim, olha, eu não quero morrer rico, eu quero viver rico. Eu quero ter qualidade de vida para já, e para isso eu percebi que eu tinha que viver com as pessoas numa relação saudável, não tóxica. E por isso que a gente não combinou, nem pensou quando começou em falar do feminino. Mas o feminino é esse capaz de agregar, né? O feminino é aquela pessoa que... Eu lembro da minha avó, na sexta-feira, quando a feira estava acabando, era a comida mais criativa. Você que está à frente também no Anima, uma das empresas do Anima é o Cordon Bleu Brasil. Eu acho que na sexta-feira, as mulheres do passado, quando tinha menos feira, elas viravam Masterchef. Né? Elas usavam um pouco para criar. É isso, então. Mas é exatamente isso. Essa coisa. Você estava. Enfim, você estava falando uma coisa tão incrível a respeito do poder. E aí. Vou falar com muita tranquilidade aqui para vocês, quem sabe até dar um testemunho mesmo. Eu falo assim, pessoas que trabalham com... Olha, trabalhar com comando e controle,
tudo bem, vai sair do seu jeito, né? Vai ser mais medíocre, e aí você tem a ideia que é mais fácil. Mas você trabalha muito mais, seu louco, porque tudo depende de você, você não delega, e aí se você errar, você tem um ônus e tal. Você tem que trabalhar com empoderamento, confiança, autonomia. É claro, depois tem que ter um accountability, não vira laissez-faire. Mas assim, quando você faz isso, aí tudo muda numa velocidade muito maior, é muito mais incrível. E mais, assim, ó, é lindo quando você consegue abrir mão do poder. Eu digo assim, você tem que trabalhar com a autoridade do argumento e não o argumento da autoridade. Né? Então, você quer que convença, demora mais. E estimule o conflito de ideias e tal. Então, eu fui CEO durante 15 anos da Eni. Aí, é fácil deixar de ser CEO? Não, porque o CEO decide tudo, porque ele está lá com a caneta. Mas era algo que eu tinha que abrir mão daquele poder para poder me conectar muito mais com a minha essência. E hoje eu agrego muito mais valor para a Eni. Aí você fala que você não precisa daquilo. E o meu sócio está lá que é muito melhor do que eu como CEO. E a gente está totalmente integrado e, nossa senhora, é um negócio maravilhoso. Mas você precisa abrir mão da sua vaidade. Você precisa abrir mão de algumas coisas. O poder é vaidade. Você quer ter aquilo. Você fala, não, eu não vou abrir mão, tal, e aquele negócio todo, tal. Então, assim, cara, abra mão. Então, eu falo assim, o líder é aquele cara, quando você joga tênis, se você jogar com alguém que é pior que você vai ganhar todos. 6-0, que legal. Mas quando você joga alguém que é melhor que você, às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas o seu jogo fica melhor. Você evolui. É muito mais incrível. E é disso que a gente está falando. Entendeu? Então, você falou... Desculpa, você falou, juntando a tua fala agora com a anterior, eu até anotei aqui, você falou uma coisa incrível, que é a questão da liderança com uma sabedoria oriental, colocar filosofia na questão da gestão e colocar isso como uma coisa primordial para você ser um grande líder. Esse é um ponto que acho que é um resgate, que quando eu falo meditação, que um líder ele, teria que ter isso como um padrão, quando eu falo meditação, é cada um dentro da sua forma de resgatar os seus atributos divinos, a conectar com os seus atributos divinos, e aí é óbvio que é totalmente dissociado de religião, mas atributos divinos mesmo, como honra, justiça, bondade, integridade, generosidade, enfim, são atributos divinos que você, quando você coloca isso na sua prática, é aquela questão, sabe aquela coisa do namastê? O namastê, aquela coisa que as pessoas como falam, namastê é um cumprimento, que você está falando, eu vejo os meus aspectos divinos estão cumprimentando, estão saudando os aspectos divinos que existem em você. Nesse momento, quando você começa a fazer um sincretismo, você perceber que existe uma liga de que tudo é uma coisa só e que todos estão e têm uma matéria-prima divina, você começa a cuidar do próximo, não simplesmente porque você aprendeu isso no curso de gestão, que agora é cool, é legal, você falar que a gente tem que cuidar de pessoas, que você começa a cuidar do próximo, sentindo que o próximo é exatamente como você, porque você está lidando interessências no padrão de bondade, integridade, generosidade. Então, esse é um padrão, quando você citou aqui sabedoria oriental e filosofia, é o que vai trazer para um grande líder a sua capacidade de olhar para o coletivo, e que é uma tendência que a gente está caminhando ainda, precisa de muitos ajustes, mas acho que esse é o caminho, e você colocou em prática isso. Quando você fez o seu ponto de inflexão, e você começou a perceber que coisas relacionadas a você cuidar de algumas coisas mais fora só de gestão de da empresa, assim por diante, você começou a perceber que existem outros fatores. Agora, o outro ponto é, quando a gente brincou num dado momento, sobre você ter o autoajuda. Outro dia, eu estava vendo uma dessas palestras de autoajuda, e, cara, falando que você tem que dar tempo e cuidar da sua família, cuidar dos amigos e trabalhar menos. É bizarro isso, né? Porque você pode um dia precisar deles, entendeu? Então, assim, a instrumentalização de fazer, olha, você vai... O interesse, de novo, né? Acho que isso é legal, você falar com uma pessoa.
São essas deturpações que tem que ter um cuidado muito grande na hora de a gente colocar e falar sobre liderança. Você não pode olhar para o teu amigo, porque isso daí, até eu vi a Lucilena outro dia falando sobre isso, isso é um investimento. Você está investindo, é uma previdência privada, ela falou. Você está investindo, isso não é amizade verdadeira, isso daí você está investindo nele por interesse. Pô, vou me contratar, vou ficar próximo dele, porque isso vai que eu preciso algum dia dessa pessoa. Todas as conexões hoje, quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado e privilegiar mesmo. E aí eu tenho uma outra coisa que eu normalmente discordo também do que é padronizado. Fala que a gente tem que separar, olha, isso daqui, pessoal e profissional, não pode misturar. Fala, como assim, cara? É tudo uma coisa só. Os atos heróicos que você traduz no seu dia a dia, trabalhando, são atos heróicos isolados, que você faz uma representação. O seu cotidiano que determina quem você é. Pô, vamos fazer esse sincretismo, essa mescla e entender tudo com um só. E até esse conceito de um só, de um uno, um dos primeiros princípios herméticos do todo, né, Luiz? Eu quero jogar a bola para você, para que você fale um pouco como que a integridade traduz isso, que pode ajudar muito nesse conceito de uma liderança, olhando o próximo como se fosse um só. Bem legal. Eu via o Daniel quase se descabelando ali, olha, que como é que alguém pode pensar algumas coisas dessas ainda, né, na fala do Fábio, porque é isso, mas é importante a gente trazer isso à tona, porque parece que é uma vala comum, né, e esses dias eu fiz uma palestra, eu falei, esse termo usado na pandemia do home office, talvez nunca tenha tido tanto significado, né, porque o home office, a casa e o trabalho, que se formam numa palavra só. E as pessoas não param para pensar que home office é isso, a nossa vida é isso, é home office. E tem como separar o home office? Não tem como separar. E uma das grandes ilusões que a gente pode ter é de que a gente separa alguma coisa. E todas as doenças mentais, de saúde mental, o especialista é o Rossandro aí, mas elas estão embasadas muito em você sair do seu equilíbrio do presente, porque se você for para os extremos, né, e tentar separar alguma coisa, vai gerar algum conflito. Seja ir para o passado a depressão, seja ir para o futuro a ansiedade, seja tentar separar a vida, né, e ter um perfil no LinkedIn, outro no Instagram e outro lá no Tinder, não vai dar certo, cara, não vai dar certo, porque a energia mental, emocional, física, para manter home office separado, vai te deixar doente. E é isso que está acontecendo com o mundo. O mundo está doente mentalmente, as lideranças doentes, a política doente, e as pessoas doentes em casa, porque essa tentativa de separar, essa unidade, que é o conceito da integridade, é o que gera o equilíbrio. É o equilíbrio entre o masculino e o feminino que gera a vida. É a união. É o equilíbrio e a união entre o positivo e o negativo que gera a energia elétrica. Então, não tem como separar. A gente pode observar a separação, mas, no fim, é tudo uma simples coisa. Uma só. E a tua fala, Fábio, do Namastê, é bem legal que me recordou, porque tem algumas palestras que eu falo sobre esse equilíbrio, né, entre pessoal e profissional, entre os lados e os opostos. A origem do símbolo do Namastê, que algumas pessoas atribuem isso a um cumprimento, né, dos orientais, ou a uma referência, né, do eu te vejo como você me vê, eu te respeito como você me respeita, e do yoga e de algumas filosofias e escolas iniciáticas orientais, mas a origem desse símbolo é justamente a consciência de trazer para o presente os extremos. Se eu pegar minhas mãos separadas e pegar o meu lado direito, emocional, feminino, das emoções, e do meu lado esquerdo, racional, do matemático, da realização material, o positivo, negativo, feminino e masculino, certo e errado, luz e sombra, e eu integrar isso na presença do momento presente, e eu trazer para o meu centro, e trazer para aquele órgão que nos faz equilibrar pensamento e emoção próximo, que é o coração, o Namastê origina da respiração presente no aqui e agora, da consciência de integrar as polaridades. Que só é possível para quem está no presente, percebendo o que está no entorno.
Porque outro dia a minha mulher falou uma frase que eu achei fantástica, que é a calma, o equilíbrio é o centro do caos. Porque se você olhar um redemoinho, um furacão, se você está no centro dele, você está tranquilo. Agora, os extremos estão lá destruindo as coisas, assustando. Mas agora, sim, termina aí. E só para terminar, né? Eu quero também dar uma recomendação de um livro. Tem um livro que Rosando deve conhecer bem ele, que é o livro chamado She, que é do Robert Johnson, é baseado na psicologia do Jung. Tem o He, tem o She. Exato, tem o She, o He e o We. O primeiro deles, que é o She, é a chave do entendimento da psicologia feminina. Eu passei a começar a tentar compreender a meu lado feminino e aprender sobre as mulheres, desde as que me geraram, minha esposa, minha filha e todos os outros papéis, quando eu li esse livro. Eu acho que devia ser leitura obrigatória para casar, tinha que ser assim, ó, você leu o She? Leu o He? Agora você pode ir para o cartório, meu amigo, vai para a igreja e tal. Não leu? Não, volta para casa, faz a lição de casa. E também para as empresas, para esse equilíbrio, eu, ouvindo vocês falarem, me lembrei, esse livro devia ser leitura obrigatória nas escolas, Daniel. E aí, fecho a minha fala, depois da recomendação do livro, nesse momento, dizendo que tudo isso eu vejo que é a provocação do Fábio, de falar da integridade, é muito um retorno aos valores. Tudo isso que nós estamos passando, essas dificuldades, doenças e dúvidas, é um distanciamento dos valores. E o retorno aos valores vai fazer até a brincadeira que nós começamos do capitalismo e socialismo se fundirem, porque eu até coloquei no meu livro, eu descobri que o Adam Smith, que é considerado o pai da economia, que escreveu a Riqueza das Nações, anos antes ele escreveu um livro, em 1759, se eu não me engano, chamado A Teoria dos Valores Morais. E ele era um estudioso filosófico dos valores, e ele descobriu que o ser humano não gosta de sofrer. É uma questão básica aí, né? E que a gente quer fazer as coisas certas, não porque a gente tem medo ou porque a lei impõe, mas porque a gente quer evitar a dor e o sofrimento para nós mesmos, e por compaixão, porque somos animais sociáveis, a gente quer evitar o sofrimento e a dor do outro. Então, para que a gente encontre esse equilíbrio e a liderança saudável, é necessário um retorno aos valores, aos princípios, né? E é o que o Rossandro falou, adorei tua colocação lá no comecinho, Rossandro, que você falou que virtude de um lado, egoísmo do outro. Quando a gente sair do egoísmo e olhar para o todo, onde o respeito ao próximo, entender que o outro sou eu e que o outro é sempre um espelho do meu aprendizado, a gente sai do egoísmo e vai para as virtudes. É verdade. Eu acho interessante quando você falou do Adam Smith, dessa busca das virtudes, do que o ser humano não busca o sofrimento, mas aí, como eu sou psicólogo, eu preciso lembrar que a gente tem sádicos e masoquistas no mundo. Tem pessoas que têm prazer em sofrer e tem pessoas que têm prazer em fazer outro sentir dor. Claro que, em essência, e aí por isso que Jung é tão importante, porque ele vai para o ser humano na sua essência é o self, ou seja, aquele ser mais interior, mais espiritual, sabe? Ele, como você sabe, ele busca essa perfectibilidade. Mas uma coisa que a gente está falando aí, que a gente está pontuando, é a palavra que vai definir isso aí, a chamada, o que provoca, como você colocou, Luiz, muitas dores e transtornos emocionais, é a incoerência humana, sabe? É o discurso distante da prática. A gente, por exemplo, a gente está voltando para valores, tá? Só que a gente está fazendo um movimento dialético, é uma volta profunda e mais sincera, porque nós vivíamos sobre valores que eram farisaicos. As pessoas pregavam valores que não viviam. A sociedade, por exemplo, da época que Freud fundou a psicanálise, que era a sociedade vitoriana, era uma sociedade em que as pessoas eram muito puras no público e completamente imorais no privado. A gente ainda tem muito isso, as pessoas fazem assim, aí o Google fez uma pesquisa aqui, você coloca no Instagram, noite maravilhosa no meu casamento, coloca aquela foto lá, que é aquilo que você manifesta do seu ego. E aí você vai no Google e pesquisa, ele não me procura mais, ela não me quer mais, então o que você postou não corresponde ao que você está vivendo. E o que acontece com as pessoas? Elas não entendem que isso vai provocando uma ruptura psíquica e uma dor que adoece. Então, final de semana, você sabe que nos anos 70 disseram que os templos religiosos estariam vazios porque assim teriam respondido a todas as questões humanas. E não precisaria mais de Deus. Aquela arrogância que sempre vem no mundo científico.
E nunca se teve tanto busca de Deus no mundo hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos são templos vazios de pessoas que vão em busca de uma identidade religiosa no final de semana, mas que na segunda se comportam como um sacana como outro qualquer. Aqui eu tenho um discurso de leveza, de irmão, de bondade, de doçura, de candura, mas na segunda eu estou humilhando, estou pisando. Porque o que eu estou vendo aqui no chat também é muita gente dizendo: eu sofri burnout, eu sofri assédio, eu tive que fazer terapia para poder voltar a ter paz, o trabalho me adoece, que ainda é a realidade da maior parte das pessoas, a gente sabe disso. E essas pessoas, elas estão lá nos seus cultos religiosos no final de semana, convictas de um sentimento de planificação. Você sabe que teve um psicólogo que se tornou budista, um psicólogo americano, e ele começou a ficar questionando, especialmente no mundo ocidental, porque a gente é muito mais dicotômico no mundo ocidental, o mundo oriental é muito mais sistêmico e holístico. Ele percebeu que muitas pessoas em várias religiões conseguiam ter um êxtase espiritual, conseguiam, por exemplo, chegar num estado de meditação profunda e sentir uma planificação, mas que elas não conseguiam resolver questões básicas. E ele deu esse nome de bypassing espiritual. Um gato. A pessoa sai daqui, da criança, para o espiritual profundo, sem resolver questões essenciais, entre elas a incoerência entre aquilo que eu preconizo como o meu objetivo e aquilo que eu pratico. Quando a gente pega lá Paulo, né, na sua profunda transformação entre encontro com Jesus em Damasco, até escrever a segunda carta a Timóteo, em que ele se despede do mundo com o sentimento de que cumpriu a carreira dele, manteve a doutrinação, como a gente vê na carta, e que escreveu o texto mais lindo do mundo, que é 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, com todo o conhecimento, sem o amor, sem a interação, sem a integridade desses sentimentos. E muitos são cristãos, a gente está aqui num país de maioria cristão, que estão nos assistindo, muitos líderes empresariais são cristãos, mas são cristãos de final de semana. Porque não conseguem trazer para a vida pessoal e para a vida da organização os valores que dizem seguir no final de semana. Mas Paulo identificava isso de uma forma: o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer faço. Mas ele identificava isso não como paralisia, mas sim como: mas o homem que quero é o homem que vai buscar a virtude. Ou seja, a sociedade que a gente está pensando em montar, e que a gente está montando, porque eu acho linda a música meio que, para mim, profética de Guilherme Arantes, né? Ele diz assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Então, chega um momento, como diz Victor Hugo, certamente em algum momento no ND a gente vai estudar um pouquinho da obra dele também. Chega um momento, como diz Victor Hugo, é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. Então, está chegando um tempo em que essa volta a valores não mais farisaicos, não mais hipócritas, mais reais e essenciais, em que esse mundo transparente que as redes sociais termina provocando, em que quem é fake termina se revelando, vai vindo algo e vai mostrando que aquela pessoa não é real, que aquilo é um circo, é um teatro, e aquilo vai ser esse mundo de extremo compliance vai obrigar as personalidades a serem únicas, em que você consiga enxergar luz e sombras, e que você consiga enxergar a sua sombra não como algo a ser combatido em você, ou negado em você, ou pior ainda, projetado no outro. O outro é que é mau, o outro é que é invejoso, o outro é que não presta, mas assumindo como uma potência que você precisa transmutar. A verdadeira alquimia nunca foi transformar chumbo em ouro. A verdadeira alquimia sempre foi a transformação do indivíduo que encontra os seus aspectos ainda infantis e não saudáveis, e que, na busca de se transformar em um ser maduro, percebe que isso acontece na conjunção dos outros. Por isso que João vai dizer lá, eu estou aqui usando o evangelho como também um ambiente filosófico de pensar junto, quando João vai dizer: mente o homem que diz que ama a Deus a quem nunca viu, mas não ama ao seu próximo, a quem todo dia enxerga. Então, que liderança é essa que consegue no final de semana dizer um amém, um aleluia, um glória, ou qualquer que seja o ritual religioso que siga, mas na segunda-feira esquece todos os valores e quer sacanear, e é claro que essa pessoa vai precisar de remédio para dormir, ela não vai ter paz de espírito, ela vai se candidatar a doenças incríveis e vai deixar um projeto material sem nunca ter deixado um legado espiritual para a vida. Essa da alquimia, cara, foi maravilhosa, cara, maravilhosa, que é uma, ainda mais hoje, tudo que a gente fala sobre magnetizar, liderar, transformar, é a alquimia filosofal da nova era, total. Você transformar homens
em chumbo em homens de ouro. E aí isso tudo que você falou, você usou o termo gato espiritual, que eu achei o máximo, cara, que eu vou usar. Eu achei o máximo, gato espiritual. Foi incrível, mas o que você falou sobre a alquimia ainda tem que ter essa conexão, porque transformar os seres em seres áureos, né? Transformar o chumbo em ouro, transformar os seres em chumbo em ouro, é justamente porque não perde as suas características pelo meio, eles não são corrompidos. E é o caso que você falou, quando você não faz o gato espiritual, é quando você dá aquele salto e rouba o meio para você estar com coerência nas 3 instâncias. Espetáculo, Rossano. Muito bom. Espetacular. Isso é função das provocações que estamos nos fazendo. Daniel percebeu muito cedo que as pessoas se iluminam. Quanto mais a gente deixa as pessoas perto, mais a gente superexcita o nosso melhor. Não, então, eu falo sempre, né? Eu nunca tenho insights tomando banho. Pelo contrário, eu me construo no coletivo. Eu já anotei 2 páginas e vocês falando, entendeu? Eu estou aqui enlouquecido. Eu preciso depois assistir isso aqui de novo. Vocês falando para depois eu ir. Porque é lindo. Porque você fala algumas coisas, aí eu fico pensando, a hora que você falou, qual que é a grande questão na hora que você fala do gato espiritual? Né? E é lindo isso. E também do que você falou da alquimia e tudo mais. Assim, o problema são os dogmas. O problema, assim, junta algumas coisas do que a gente estava falando. Né? Olha esse mundo. Né? Um mundo dogmático. E, de alguma maneira, você se segura ali até para justificar algumas coisas que você mesmo sabe que está errado, porque você mesmo não condiz que você mesmo né? Então, você, enfim, e às vezes, você começa a fingir uma pessoa e você fica refém do seu lado fake. Você fica refém do seu lado falso. Porque ele até faz mais sucesso, mas não é você. Aquele negócio que a gente está falando, e aí é muito cansativo você viver essa vida. E aí o que acontece? Né? Você não entra no flow. Você fica sempre ali. O flow tá, você não consegue ser você mesmo, você não consegue estar pleno. E aí você usa fugas. Então, e aí você fala o seguinte: a arrogância é uma característica dos fracos. A gente estava falando aqui, e o Fabinho falou assim, ó, os fortes têm que tomar cuidado com os fracos. Vamos ver a história da humanidade. Sabe o que é fraco? A força. O forte é a consciência. E aí, por isso que os homens fracos sempre vão lá e inibir as mulheres fortes, com a consciência maior. E você cria esse mundo machista, pegando exatamente o que você falou. Então, é o seguinte, veja, né, o mundo dogmático, incoerente e arrogante. Meu Deus! É uma vida insuportável. Por mais aparentemente bem-sucedida que seja. E é disso que eu estou falando. Bem rapidinho, Daniel. Por isso que tem que comprar muito. Tem que ter muita coisa cara para tamponar a profunda falta de sentido. Perfeito, perfeito. Então é o seguinte, na vida, assim, quando você consegue fazer as coisas... Eu escutei uma amiga nossa, da Cláudia, do avô dela, chama Albertino Oliveira, ele falou assim, ó, a gente só pode sair quando a gente pode ficar. Senão é fuga. Isso é lindo. Então, sabe aquele negócio? Se você puder ficar, se você puder bem, aí você pode sair. Então, porque senão você está fugindo. E o que acontece é uma fuga permanente, porque você não pode entrar, quando você não entra no flow, você está fugindo de você mesmo. E você está sempre fingindo, e você ficou refém desse seu lado fake. E as pessoas têm que ter... E aí eu vou pegar muito do que falaram aqui, né? Quem sabe esse mundo, eu tive uma conversa com o Peter Diamandis, a gente estava falando o seguinte, o mundo ele precisa, né, nesse momento do coding, falando das escolas, e do descoding. E é esse equilíbrio entre a tecnologia e o resgate da consciência do ser humano, enfim. Passa para eles uma coisa super legal que eu tinha feito, e você está falando dessas coisas de que você quer fazer e tal, de comprar.
Há alguns anos, eu fui fazer uma reunião e o pessoal falou assim, vamos fazer um bucket list. E eu, cara, bucket list, coisa mais chata, o que é isso? Fazer bucket list? O que eu quero fazer? Caminho de Santiago de Compostela, ir para a Índia, comprar bicicleta. Porra, muita coisa chata. E eu não vou fazer esse negócio. Mas daí, eu vou sugerir que todo mundo faça. Olha que coisa linda. Meu bucket list eu fiz e falei assim, eu quero jantar com a minha mãe uma vez por mês, só eu e ela. Eu quero viajar com meu filho, só um filho de cada vez, para um final de semana, a cada tanto tempo. Eu quero encontrar com algum amigo que eu não encontro há muito tempo, pelo menos. E aí é lindo. E é um exercício tão simples, ao invés de querer visitar a muralha da China, a Torre Eiffel e tal. Cara, quem sabe a gente precisa fazer nesse momento um bucket list, e a hora que você olhar aquilo, vis-a-vis o que você está fazendo, está correndo atrás, que não dor de louco, pode ser um caminho. Estou falando que me ajudou bastante nesse negócio, uma sugestão, que eu acho que foi muito legal para mim, eu lembrei dela e queria dividir. Né? Então, não que eu sou aquele cara dogmático, arrogante, nada disso, mas eu estou falando que nesse processo de evolução, isso também é um negócio super legal também. 15 milhões que eu acho que foi ótimo. Isso que você notou que a sua amiga falou, que vai ao encontro. Você quer falar, Luiz? Não, mas pode esperar você falar. Aqui, cara, cada um que você fala uma frase, os outros já ficam enlouquecidos, pulando. Se tivesse o problema da live, tivesse junto, a gente ia abraçando. Eu vou fazer uma correção, Daniel. Não é enlouquecido, não, é ensanecido. A gente vai ficando cada vez mais são. É que sobre o que você falou de liberdade, eu até anotei aqui, eu lembrei muito também da pauta de ontem, que a gente aprendeu bastante com o Clóvis nas reflexões, e ele trouxe para a gente a questão que ele coloca sobre Sartre. Sobretudo quando estou preso, é quando me sinto livre. Então, quando sobre discussão sobre o Conde de Monte Cristo, o momento que ele ficou preso foi quando ele conseguiu despertar nele a liberdade real, que é a liberdade de pensamento, a liberdade da evolução dos corpos sutis, do corpo mental, supramental, vital, todos esses corpos que fazem com que você se sinta livre, ele se conectou com esses corpos. Então, é essa liberdade que a gente promove, que a gente quer que todos os empresários líderes tenham, sintam, para que eles possam encontrar esse equilíbrio, e até para eles receberem, quando você conecta com todos esses corpos sutis, você consegue valorizar mais, está mais íntegro, você está mais conectado com valores reais. Só assim eles vão estar, nós empresários, vamos estar preparados para poder receber esse excesso de conhecimento. Que aí é um ponto que a gente tem que ter uma reflexão também muito interessante, que hoje, bombardeios todos de reflexões de lives, de informações, de cursos, todos os empresários eu vejo ainda recebendo um bombardeio de conhecimentos, bombardeio de inovação, de tecnologia. Agora, se você não preparar todos esses CEOs, presidentes, para eles terem uma reconexão consigo mesmo e os valores divinos, os valores fundamentais da vida, que é tudo que a gente está falando aqui, são todos esses conhecimentos, eles vão ser muito mal utilizados e até se torna preocupante, inclusive para a sua sanidade mental, porque isso acaba gerando ansiedade e depois confusão na hora de aplicar. Mais um ponto aí, só para resgatar também que você comentou a respeito do excesso de conhecimento. Nossa, fantástico ouvir os senhores, viu? Eu estou aqui, vou estar igual o Daniel, vou ter que ouvir depois, porque não deu para anotar tudo que eu queria aqui. Mas eu quero fazer um comentário que, trazendo um pouco do que o Rossandro trouxe dessa alquimia, do chumbo e do ouro, né? E do que o Daniel falou, buscar a simplicidade, a essência, né? Sair dessa arrogância, e do que o Fábio falou, desses corpos mais sutis, né? E da liberdade, porque a liberdade é uma condição muito interna, né? Tem vários exemplos, né? O exemplo do Mandela também, né? De que não se sentiu preso nenhum dia. Do escritor também, turco, me fugiu o nome dele agora, muito famoso. E essa questão é muito parar de buscar fora. Porque a gente fica buscando fora, seja na questão da compra, do material, do problema do chefe, do problema do político. Alguém falou assim, mas não é o empresário que elege o político. Aí, não, gente, é cada um de nós, a nossa consciência. Agora, como faz para buscar dentro? Volta para a alquimia. Olha que chave que tem
nessa busca alquímica milenar de tantas escolas iniciáticas, a transformação do chumbo em ouro, que é a busca, né, dos magos, da alquimia, da filosofia, da busca interior. Vamos olhar para a tabela periódica? Chumbo, 82 prótons. Ouro, 79 prótons. Para transformar chumbo em ouro não tem que adicionar nada. Não tem nada que vem de fora. Tem que tirar os excessos. Quais são esses 3 prótons? No que eu aprendi com um filósofo muito sábio. O primeiro é o medo. O segundo é essa crença na finitude, na escassez ou na morte. E o mais difícil desses 3 prótons, é os pensamentos e as emoções negativas. Porque se a gente tirar esses excessos de dentro de nós, a gente deixa de ser pesado, sem valia, tóxico como chumbo, e passa a brilhar, reluzir de dentro para fora, ser valioso e luminoso como ouro. É exatamente isso, meu amigo. Eu fico pensando na ideia de como a gente, nesse processo, nesse momento, nas relações que a gente tem, e a pandemia nos fez essa... Eu até falei, né, na live que eu fiz com vocês 3, a gente fez live juntos, que a pandemia não foi um convite, porque convite pode ser recusado, mas foi uma intimação. Minha sensação é que a natureza colocou todo mundo para o cantinho do pensamento. Vão lá para dentro, vocês estavam fora, vão lá para casa, vão lá fazer essa lista de que eu quero jantar com minha mãe uma vez por semana, vão lá perceber que isso aqui é essência, vão lá perceber que tudo isso aqui é aparência, e que de fato é esse excesso que faz com que você perca a luminosidade, que no excesso o mais é menos e o menos é que é mais, né? A ideia da abundância, porque você tem o compartilhamento. Sozinho eu sou pouco, mas com muitos eu sou capaz. Imagina que eu estivesse fazendo essa live aqui sozinho, ela não teria o mesmo brilho que está tendo a gente fazendo junto. Esse compartilhar ideia, essa explosão química e alquímica que a gente está provocando e que vai fazer com que nós 4 sairemos aqui transformados, e essas quase 1.000 pessoas que estão aqui entre Instagram e YouTube, fora as redes de vocês que estão nos assistindo, também estão se sentindo provocadas e transformadas. Eu vou apenas fazer um agradecimento para abrir aí para vocês se despedirem, porque eu estou preocupado aí com o tempo de cada um. Sei que a gente vai ter a oportunidade, assim que possível, de fazer isso juntos, né? Numa mesa juntos, conversando, vai ser uma alegria imensa. Agradecer a Fábio, né? Que veio desse lastro de música, de melodia, de pautas, dessa mãe que toca esse piano maravilhoso, que eleva a alma, e que isso provocou nele uma necessidade de pensar e levar para o mundo dos negócios uma visão muito mais sutilizada, transformada, e que traz essa contribuição para a gente, que continue fazendo isso. Tá aí, gente, o Instagram dele, vocês seguirem, ó, Fábio Marchesi, exatamente, mamma mia, né? Faltou agora que eu vi, de novo, faltou um R agora, só estou vendo agora. Tá, Marchesi. Vou corrigir daqui a pouco, enquanto o pessoal fala. E, ao mesmo tempo, queria agradecer demais ao Luiz, assim, que lançou esse livro, que está na lista dos mais vendidos da Veja, com mérito, com razão, porque trata de um tema, mostra aí o livro, Era da Integridade, acho que trata de um tema que é importante, é essa nossa crença, de fato, que um mundo novo está sendo montado, apesar dos que não querem e dos que não acreditam nele, porque existe um momento que a natureza opera a sua própria força, e como dizia Nietzsche, nem sempre é perguntar o que a gente quer da vida, mas muitas vezes entender o que a vida quer da gente, e esse é um momento em que a gente tem que fazer essa pergunta. A Daniel, que está aí com esse movimento fantástico de ter essa capacidade, que não é simples, sabe, Daniel? Abrir mão do poder e ainda ver isso como virtude, porque as pessoas têm uma grande dificuldade. Tem até empresas hoje que são criadas para ajudar o executivo a descer, né, desse lugar, e você sentiu que você subiu para um outro lugar. Você não desceu para canto nenhum. Você trocou de cumes, né? E é esse sentimento de abundância que fez com que você ficasse preocupado com as pessoas no início, com tudo pronto na sua vida, mas se preocupou com quem estava se sentindo ameaçado e fundou esse movimento Não Demita, no momento em que tanta gente estava ameaçando, dizendo que tinha que vir para cá porque eu estava com a vida ganha, você foi lá e fez diferente. Eu quero que vocês também tenham qualidade. Isso mostra esses 11 mil pessoas que trabalham no Grupo Ânima, com todas essas corporações incríveis, devem se sentir realmente felizes, né, nesse movimento que vocês fazem. Para mim, foi uma alegria imensa
compartilhar essa quinta noite com vocês, poder fazer essa excitação mental, psíquica aqui, para que a gente saia completamente, como disse o Luiz, não é... Como é que você falou, Luiz? Ensandecido, né? Com muita sanidade, provocando a nossa mente. Queria deixar aí aberto para vocês fazerem essa despedida e agradecendo demais esse carinho da gente estar junto aqui hoje à noite. Bom, então vou começar aqui nas finalizações. Eu também quero agradecer, uma delícia esse papo, e é uma provocação para que a gente não deixe essas reflexões ficarem só lá. Acho que a gente está aqui sempre com o objetivo de não só fazer uma provocação inicial, mas que, da mesma forma como a gente falou durante muito tempo aqui, a gente não pode ficar só no campo das ideias. O campo das ideias ele é incrível como uma fonte de maternidade, algo de gestação, algo que nos traga uma discussão e que nasça. Só que depois a gente tem que cuidar, temos que zelar, temos que fazer crescer, temos que amadurecer e fazer isso rodar. Então, eu acho que essa conversa, essa provocação de todos nós que estivemos aqui, com todos que estiveram aqui conosco também, nos ouvindo, acho que tem que ser uma provocação que dure e que a gente mantenha isso vivo e que a gente alimente. Então, todos os encontros e a provocação que a gente tem, todas as pessoas que se encontram para falar sobre coisas, eu gosto muito dessa frase, pessoas que se encontram para falar sobre coisas, são as pessoas que estão abaixo da média, no sentido de buscas reais. As pessoas que se encontram para falar sobre pessoas, são pessoas medianas. Agora, as pessoas que se encontram para discutir ideias, são pessoas que estão buscando um propósito maior, estão buscando uma expansão de consciência. A gente fazer coisas que a gente não gosta, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que nos traga demérito. Às vezes você pode fazer o que você não gosta, mas amar aquilo que você faz. E aí você expande a tua zona de conforto. Então, onde você está trabalhando nesse momento, se você, mesmo que não goste, mas se você amar aquilo que você faz, e é uma coisa diferente, você começa a expandir a tua zona de conforto. Ao expandir a tua zona de conforto, você reverbera amor. Acho que para finalizar aqui, essa é uma expansão da consciência e uma liderança feita com amor verdadeiro, de coração, é uma reverberação de inspiração e magnetismo real. Então, a provocação que eu faço final é justamente que a gente consiga colocar em nossas gestões de liderança bastante amor e que a gente expanda a nossa zona de conforto e que esse amor ele seja um amor que reverbere o coletivo, que a gente encante o coletivo e que os empresários se unam não só para discutir questões dos outros ou de business ou de negócio, que os empresários, CEOs, empreendedores, todos que estão buscando alguma coisa diferente, se unam para poder discutir ideias, para poder filosofar, porque isso vai trazer uma melhor gestão, uma melhor liderança, e mais do que isso, você vai poder colocar lá no logo, vai poder colocar no teu foto, no teu catálogo, que você está cumprindo os propósitos reais, que você está executando isso de verdade, não só para colocar um catálogo e ficar bonito. Então, a empresa, ela tem que ser só um aparelhamento para você cumprir e fazer os propósitos, que as pessoas te sigam e que você encante magnetismo, para que todos busquem. Assistiu A Corrente do Bem? Criança que fez o bem para duas pessoas e só pedia para que essas duas pessoas replicassem isso para encurtar a mensagem final. É um pouco isso. Acho que a gente tem que criar uma corrente do bem. Todos temos que fazer isso. O teu colaborador tem que olhar para você e falar, pô, eu também quero causar o bem. As pessoas que estão a um entorno da empresa tem que falar, quero seguir, quero fazer, quero replicar, e aí a gente vai conseguir criar uma rede. Isso é uma verdadeira rede de conexão, que é o que nós verdadeiros somos, uma energia só. Bom, não preciso nem falar, né? Estou aqui pulando. Eu tenho que deixar no silencioso, porque senão eu vou ficar enlouquecido aqui na nossa conversa. Cara, obrigado pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Como eu já falei, é lindo. Enquanto você estava falando, eu já anotei um monte de coisa. E Rossandro, você falou agora aqui, né, nesse final, e eu sempre falo a diferença da abundância e do excesso. O excesso gera escassez, né? Mas o excesso
Aí gera escassez, porque você foi... A abundância não. Então você tem que ter aquela visão da abundância. E aí o Fabinho fez um negócio muito legal que ele falou agora, que a gente aprendeu ontem, né, de Sartre, que fala, quando você tá preso, que você efetivamente se liberta. E aí vou fazer só uma breve finalização aqui, reflexão só. Sim, vamos entender na pandemia. Tem gente que, quem sabe, passou pela pandemia, assim como tem gente que passa pela vida. Então, eu vou falar assim, ainda dá tempo de você viver a pandemia. Entendeu? Sinta esse momento para que você possa efetivamente refletir. E olha os sinais. Né? O grande problema da pandemia é o quê? Respirar. A respiração, a falta. Então é o seguinte, respire. Meditar nada mais é do que respirar, do que você parar um tempo e respirar. E agora, a gente está com máscara. Sabe para quê? Para olhar no olho. Para olhar no olho das pessoas. Eu acho que a pandemia ela vai acabar quando a gente aprender a olhar no olho. E olhar no olho é olhar na alma, é olhar na essência, é entender quem cada um é isso. Então, para mim, quando vai acabar a pandemia? Quando o ser humano aprender a respirar, a entender, resgatar com você mesmo, e ao mesmo tempo olhar no olho das outras pessoas. É isso, é essa mensagem que o universo na minha cabeça está dando para a gente. E a gente ser muito, muito simples. Muito simples. Simples a ponto de o seguinte, eu falo que ética é você chegar na tua casa e poder contar para o teu filho o que você fez. E é isso. Então, olhe, é muito simples. Tudo que você fizer, e é isso é ser íntegro, é isso é ser humilde, é isso é ter vontade de aprender, é isso é querer fazer um mundo melhor. Né? Então, é isso. Seja simples o suficiente, né? Honesto o suficiente, íntegro o suficiente com você mesmo, para poder chegar com orgulho e falar sempre para o seu filho, da maneira mais transparente, sem esconder nada, o que você fez. E eu acho que, para mim, quem ainda não entendeu esse momento, que é muito mais do que um vírus, mas é um recado do universo para que a gente respire e olhe. Respirar é você com você mesmo, e olhar é você entender o que está ao seu redor. E eu tenho o privilégio de ter a oportunidade de olhar no olho de vocês, né? Poder sentir vocês e aprender com vocês. Cara, muito obrigado. Olha, tá de encher o peito aqui. Eu quero dizer, assim, gratidão, mestre Daniel, mestre Fábio, mestre Rossandro. Os senhores são seres humanos lindíssimos, que eu amo e que eu amo todos aqui que estão aqui hoje, que possam estar recebendo essa mensagem de amor, de esperança, de fé e de consciência, pela consciência de ser parte do todo e de buscar essa integridade. A sua fala, Daniel, de quando a ética é chegar em casa e poder contar tudo, né? O que você fez para o filho. É tudo que você fez e pensou incluir aí também, né? E eu aprendi, uma vez aconteceu um fato comigo, eu estava numa encruzilhada e me surgiu uma oportunidade e eu tive uma dúvida se aquilo era correto ou não. E aí eu pensei comigo assim, o que a minha mulher vai dizer quando eu contar para ela? E aí hoje, sempre que eu tenho dúvida se aquilo está certo ou errado, eu penso isso. O que a minha mulher, o que a minha mãe e agora o que meu filho vai me dizer quando eu contar, não é se eu contar. Porque aquilo me ajuda a tomar a decisão se eu devo fazer ou se eu não devo fazer. Então, aqui com os senhores, eu aprendi muito e sou grato de coração pela oportunidade, Rossandro, pelo convite, por reunir pessoas tão fantásticas, maravilhosas e me dar a permissão de estar junto dos senhores. Que é isso, gente. Uma alegria. Beijo a todos três, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube, para que a gente possa, de fato, rever, pensar novamente com mais calma. Uma alegria. E, gente, boa noite a todos vocês. Obrigado pelo carinho dessa audiência fantástica aqui no Instagram, aqui no YouTube, enfim, no Instagram dos meninos. O Fábio tem um R depois do A, gente. Mas vocês sigam aí, o Luiz, o Daniel, para a gente continuar aprendendo junto. Um beijo, uma boa noite a todos e a todas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Aí?